Agora são 11 horas e 40 minutos aqui na sua 98 FM, para recordar e matar a saudade com uma das mais pedidas da noite aqui no programa Good Times, Bryan Adams, Heaven, de 1985. Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja muito bem, mais uma vez feliz em estar aqui. Curta, compartilhe, olha, siga o nosso canal. Vamos atingir a meta dos 500 inscritos, se Deus quiser, para que a gente consiga se tornar um patrocinado aqui do YouTube. Conto com a sua colaboração, tá? E hoje nós vamos falar sobre algo muito especial que já marcou as nossas vidas e, como diz no filme do Steve Jobs, é uma ferramenta para o nosso coração. Sim, nós não estamos falando do iPod, mas do instrumento até que veio antes, um equipamento que veio antes. Sim, pode ser considerado como um instrumento musical, porque ele nos faz emocionar, lembrar de momentos especiais e que todos os dias ele está presente. Em algum momento da sua vida, o rádio está com você. Mesmo você passando pelo rádio ou em algum local, alguma lanchonete, no seu local de trabalho. E hoje, aliás, nós estamos gravando principalmente esse vídeo por conta que no dia 13 de fevereiro, essa semana, foi comemorado o Dia Internacional do Rádio. E assim, pessoal, o nosso assunto, na verdade, ele é um pouco diferente, porque sempre há aquele questionamento, né? O rádio vai acabar, né? Ou será que o rádio não vai existir mais pra frente? Eu ficava fazendo esse questionamento também, mas as tecnologias já chegaram, né? Principalmente a inteligência artificial. E o rádio continua aqui. Então acho que se fosse pro rádio já ter ido embora, ele já teria ido. Mas o rádio ainda continua. Mas o rádio perdeu muita coisa. E nós vamos falar hoje sobre 7 coisas que ou não existem mais no rádio ou que está acabando. E aí, Hugo, você me fala, que conhecimento você tem para falar sobre isso? Sim, pessoal, eu já fui locutor de rádio por muitos anos. O meu sonho desde criança era ser um locutor de rádio. Consegui atingir esse objetivo. Trabalhei em algumas emissoras mais locais. Trabalhei também em emissoras de rede. E assim, eu tenho um pouquinho de experiência só nesse mundo. Faz tempo que eu saí, mas a gente ouve bastante, a gente é apaixonado pelo que faz e a gente continua ouvindo, né? Com o meu bloquinho de anotação, vamos lá, 7 coisas que não existem mais no rádio ou que está acabando. Número 1, pedir música ao vivo no ar. Sim, o WhatsApp chegou, né? Eles soltam somente as gravações prontas, né? A gravação geralmente passa por algum filtro, por algum editor de áudio, né? Algum cara que trabalha na parte da programação da emissora, mas colocar o ouvinte ao vivo, na cara a tapa, no improviso, realmente está acabando. E particularmente acho, pessoal, que é uma das coisas mais fantásticas do rádio, é a questão do improviso do locutor com o seu ouvinte, né? Porque o ouvinte, na verdade, ele ouve tanto rádio que ele já sabe como funciona o padrão. Mas é tão legal você ver que diferencia um pouco a programação por causa dessa conversa divertida entre o locutor e o ouvinte. E outra coisa que é muito legal também é que não existe mais, ou existe um pouco, é essa questão do pedido musical, a música que você quer ouvir. Sim, Hugo, é verdade, o Spotify chegou, eu não preciso mais esperar a minha música, eu não preciso mais pedir a minha música, mas nós temos que lembrar que não são todos, né, que estão nessa tecnologia. Nós temos nossos idosos, né, que não aderem ao Instagram, ao Facebook, que continuam ainda nesse caminho de ligar para a rádio, de pedir a música, de ouvir a música que quer, de, sabe, ouvir aquela música para lembrar daquela pessoa. Existe toda uma filosofia nessa situação, porque é um protocolo mesmo, né? O ouvinte está ouvindo a rádio, ele sente saudade, ele liga para a emissora, pede pro locutor tocar a música. É muito interessante isso, gente. É muito interessante a participação ao vivo no improviso do ouvinte. Ah, Hugo, que o ouvinte vai xingar e tudo mais, acontece. E é legal também, porque muda um pouco. E aí, se o locutor também for solto, já manda pra lá também, e tá tudo certo, não tem problema. Então, ponto número 1 é esse, infelizmente tá acabando a participação ao vivo
no ar. Ah, aliás, deixa eu só abrir um adendo. Essa questão também de pedir a música ao vivo, né? Porque realmente as rádios hoje em dia só tocam a programação que querem mesmo, né? Não coloca ali a preferência do ouvinte, ou dizem que colocam, né? Mas enfim. Então assim, gente, é muito legal ver algumas rádios, se existirem, de o ouvinte ligar, pedir a música e tocar. Número 2. Programas de rádio à noite. Sim, pessoal, as rádios, as emissoras de rádio estão passando por uma dificuldade, principalmente por conta da internet, na questão comercial, né? Então, hoje em dia, o próprio comerciante, varejista, ele mesmo faz a programação da sua propaganda no Facebook, no Instagram, no YouTube, e por conta do rádio não ter, né, o vídeo, sendo que tem também, porque algumas emissoras colocam, né, o estúdio ao vivo, infelizmente a rádio vem perdendo força comercial. E aí, infelizmente, para ter um locutor na grade da noite é meio complicado. E aí as emissoras preferem ter uma programação ao vivo somente no horário comercial, para quem tá no carro, para quem tá trabalhando, para quem tá em casa ali lavando a roupa, a louça, enfim, né? Então, infelizmente, as rádios acabam deixando, né, essa programação da noite sem ninguém, né? Então são poucas emissoras que você vai ouvir um locutor à noite ao vivo no ar, né? E uma das coisas que faz mais sentido para mim ter um locutor ao vivo no ar no período da noite são as pessoas que estão nas estradas à noite, né? São as pessoas ali que não tem uma televisão dentro do carro, um YouTube, nem é bom ter, onde a atenção dos olhos fica para a estrada, mas a atenção dos ouvidos fica na emissora do rádio. E o locutor faz a companhia ali, né? Então, infelizmente, vem perdendo isso. E eu gosto também muito de ouvir rádio à noite. Eu lembro que, quando eu era molecão, eu sentava na frente de casa, pegava o meu Livestar, que eu tenho até hoje, depois eu mostro pra vocês, e ficava ouvindo a programação à noite, ali tocando música, locutor desejando boa noite. Isso era muito legal. Número 3. Uma coisa que eu apelidei, a locução solta por conta do padrão. Sim, por causa das rádios redes que possuem um padrão artístico, né? Infelizmente, algumas emissoras seguem o padrão somente de falar a hora, dar bom dia e tchau e toca música, porque algumas emissoras acham que os ouvintes só estão ali por causa da música e aí aproveitam esses momentos para inserir o comercial, né? Porque de alguma forma tem que sobreviver. Só que, gente, a locução solta aos poucos vem voltando por conta dos podcasts, por conta dessa interação com as pessoas. Hoje em dia as pessoas estão tão presas dentro de casa que elas precisam da interatividade. As pessoas hoje, quanto mais o tempo passa, elas vão ficando mais insociáveis. Não sei se tem essa palavra, mas espero que você entenda. Então, como o locutor faz bem, né, nesses momentos, como o locutor é fundamental. Gente, um locutor que só entra no ar dizendo hora, bom dia, um patrocinador e toca música, é um locutor transparente, que não coloca o seu talento ali, não coloca o seu improviso também, né? E acaba não se comunicando numa linguagem mais pessoal com o ouvinte. Antigamente, nas rádios dos anos 80, 90, 2000, isso era o maior dom dos locutores. Você pode ver aí Eli Correia, vários programas aí, locutores que tinham tempo de voz dele para usar como quiser. Hoje em dia a programação tá escrito lá, você tem 30 segundos de locução. Como eu vou conversar com a pessoa por 30 segundos? Então acaba se tornando uma programação vazia, né? E eu sinto pelo menos uma coisa boa, né, que pelos podcasts eu acredito que isso pode voltar. Principalmente as rádios redes estão enxugando essa situação e as rádios locais, infelizmente, vêm sofrendo por essa questão comercial e acaba destinando mais tempo para patrocinador, tirando ali o tempo de locução do locutor, né? É tão bonito ver o locutor desejando bom dia. Tudo bem com você? Como que você tá? Você tá em casa? Fala comigo, liga pra mim. Hoje a gente vai ter prêmios. Olha, o seu ontem não foi bom, o seu amanhã vai ser melhor. Você ouve hoje em dia isso no rádio? Ou é só isso que eu falei? Voz, patrocinador, bom dia e tchau, vamos tocar música. Outra coisa que vem acabando nos rádios hoje em dia são o enfraquecimento das rádios locais, né? Porque
como eu falei para vocês, tá muito difícil uma rádio sobreviver por conta do YouTube, por conta dessas tecnologias onde o dono de loja acaba colocando o seu dinheiro nos meios, outros canais, né? E a rádio acaba sofrendo com isso, chegando a um ponto de ceder o horário da sua programação, ou 100%, para emissoras de rede ou igrejas. Então, aquela rádio que era legal, top, que você vai lembrar nos anos 80, às vezes nem existe mais por conta disso, né? Então é muito triste o que algumas rádios vêm passando, rádios que já foram fantásticas, que tinham programação 24 horas por dia, né? Traz saudade porque a algum momento o rádio já fez parte da sua vida. Outra coisa que praticamente virou o deserto das emissoras de rádio é a programação ao vivo no fim de semana, né? Poucas emissoras têm uma programação no fim de semana, ao vivo, falada durante o dia todo. Voltando mais uma vez por conta desse enfraquecimento, dessa falta do comercial das emissoras. Uma coisa também que eu sinto muita falta nas emissoras, que eram coisas simples, mas que era legal, né? Que é a questão dos prêmios simples das emissoras. Eu fiquei tão revoltado que eu esqueci de falar os números aqui, mas tilhas de tradução, né, de convite para ir pro estúdio, essas coisas, essas que a gente acha que é bobagem, mas traz tanto retorno na lembrança do ouvinte com a rádio. Sabe, você passar numa empresa, pegar um adesivo ou fazer um sorteio de uma camiseta. Pô, você não vai sair com a camiseta da rádio, mas pô, um dia, um domingo de manhã, você vai lavar o carro, você vai fazer alguma coisa, você vai passear, você vai jogar bola, né? Você vai usar a camiseta da rádio, né? Então, esses brindes, esses prêmios que traziam identificação do ouvinte com a rádio, eu achava uma coisa tão legal. Convite pro cinema. Acabou o convite pro cinema! Infelizmente, a rádio vem perdendo essa identidade de premiar os ouvintes. Porque hoje virou um negócio de bom dia e companhia. Só dinheiro, celular, MP, videogame, viagem pra ver show do Justin Timberlake. Mas as coisas simples são baratíssimas e traz lembrança no ouvinte. É muito legal. Ponto número 7, mais extraordinário. Você vai se impressionar que está acabando nas rádios. É os programas românticos e a programação na madrugada. Gente, uma coisa que era muito legal nos anos 90, 2000, eram os programas de paquera, onde o ouvinte entrava no ar, dizia sobre ele ali, né, altura, peso, o que gostava de fazer, que tipo de mulher que procura. Era tão legal e era um programa extremamente longo, e era legal de acompanhar, né? E aí já vinha aquela música romântica, a tradução da noite, né? E então isso é uma coisa que infelizmente vem acabando na rádio, voltando àquela questão, né, da sobrevivência das emissoras que não podem ter o locutor à noite. E a locução na madrugada, né? São poucas emissoras, mais as redes que realmente deixam locutores ao vivo, né? Para fazer uma companhia pro locutor, para quem tá voltando de um trabalho na madrugada, de portaria e tudo mais. Vocês que trabalham à noite sabem o quanto é fundamental ter um locutor na madrugada fazendo companhia para vocês. E que felizmente nas rádios vem acabando. Muito bem, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Deixa aí nos comentários pra gente fazer uma parte 2. Deixa sua curtida, vamos chegar nos 500 inscritos. E eu aguardo você no próximo vídeo. Beijo, um grande abraço e até!